Olá meus amigos, sejam bem-vindos, mentoria de agente escrivão da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. A gente inaugura nosso curso, ela não é para delegado, o delegado sobe daqui 2 semanas, ainda estou preparando ela, isso aqui é para o curso específico, né? A gente tem curso aí que faz para os dois, né? Não, um é agente escrivão, o outro é para delegado, e desde já eu vou mostrar aqui para vocês o que nós abordaremos durante essa mentoria. Já falo o que é mais ou menos esse formato, mas que eu gostaria que vocês primeiro aprendessem o formato da prova, pontos importantes da prova objetiva, e já falo desde então, né, que a gente vai abordar o perfil da tua banca examinadora. Isso é importante para você orientar teus estudos durante aí os 80 dias úteis finais, né? Depois, o perfil da FGV, exatamente isso, né? Questões complexas, prolixas, como é que ela trabalha em cada matéria, se vai ter uma prova longa, não vai. Quais foram as últimas provas? Então, você que é nosso aluno, eu vou disponibilizar esse PDF da mentoria e eu vou disponibilizar também algumas provas. Quais? Me parece útil, né? Assim, de uma maneira mais útil para vocês, essas 4, embora tenhamos outras da FGV, por exemplo, TJ Santa Catarina, técnico, analista, é claro. Você não vai resolver civil, processo civil, porque não está na tua prova, mas em penal, processo penal, você vai dar muita atenção. Então, você não vai resolver a prova inteira, você vai resolver aquilo que aproveita no teu edital. A gente vai conversar sobre isso. Vamos ver a temível prova discursiva, né? Muita gente com medo da discursiva, não precisa ter medo. Vou fazer uma distribuição, por exemplo, eu gravei há 2 semanas atrás Polícia do Pará. Cada curso, uma mentoria diferente, né? E lá tem peso as matérias. Então, penal, processo penal, constitucional e administrativo, sozinhas, são 60% da prova. E aqui? Aqui não, aqui todas têm peso 1, lá tem peso 2, né? Então, você tem que ficar atento a esse perfil, perfeito? E aí, pessoal, tem matérias mais importantes, tem matérias menos importantes. Você quer ver algo que me chamou a atenção quando eu fui preparar o curso de vocês? É que penal, processo penal e LP, que tem muita tradição em concursos policiais, diria que assim, às vezes 20, 30, 40% da prova é de penal, depois mais 20 de processo penal, mais 20 de LP. Aqui não. Aqui você vê que elas se somam e elas completam 15 pontos. Então, você vai ver que você tem menos aula de penal. Por quê? Porque não é grande a matéria é grande, mas o que está lá, para o que vai ser cobrado é baixo custo-benefício, né? Então a gente tem que atender a isso também. Vamos fixar uma meta para saber mais ou menos o que você tem que fazer nas 13 semanas derradeiras, né? Nosso curso começa essa semana, né? Começou essa semana, você vai ter 100 e tantas, acho que quase 170, é uma carga alta, tá certo? Uma carga alta de aulas. E aí eu dividi assim, ó, 13 semanas, 80 dias úteis de estudo, vamos fazer 13 ciclos, né, no nosso cronograma. Que cronograma, professor? Calma, a gente já vai ver. Vou fazer um edital organizado, né, como eu sempre faço, aqui chamando a atenção quais são os pontos importantes da prova dos senhores. E por fim, o nosso cronograma de estudos. Então veja, é bastante coisa que a gente vai apreciar. É para você dar aquele start, né, para você começar, primeiro, saber o que você vai fazer até a sua prova. Não, professor, eu estou prestando para treinar, para ver se dá. O meu aluno não é assim. O meu aluno vai para passar, tá bom? Nosso aluno aqui no Damaso, eu criei essa mentalidade nos últimos concursos, porque eu viajava muitas vezes. O professor viajava, viajei mais de 50, tranquilamente mais de 50 vezes. Tenho mais de 120 concursos nas costas. Quantas aprovações você teve? Eu não gosto de falar das aprovações. Eu tive 23 aprovações, é um número alto para uma pessoa da minha idade. Eu tenho 30 anos. Mas fica pedante, fica feio, porque eu desestimulo o cara que está prestando 50 vezes e não passou e fala, mas o que difere dele, que é novo para mim, que já tem uma certa idade, e não consigo passar? É estudar de maneira correta. Porque eu demorei 50 concursos prestando, errando, batendo a cabeça, até descobrir. Com um colega, cito ele, o Tadeu, né, já era multi-aprovado, falei, Tadeu, o que eu estou fazendo? Que eu só reprovo. E ele começou a me instruir, comecei a construir os meus cadernos. Vou falar de erros que eu cometi. Doutrina, dá pra perceber, gosto de doutrina. Tem algum professor que tem tanto livro igual eu, aí não tem mais, tem livro pra lá, é que não cabe na imagem, tem livro pra cima, aqui tem mais 2 prateleiras até o teto, aqui tem mais uma no chão, isso aqui são cadernos. Então veja, eu comprava muito livro, tem dois automóveis, né, atrás de mim, custa mais que meu carro, mais que meu rim. Errei, doutrina não se estuda. Doutrina é isso aqui, ó, os autores que comentam. Hoje o meu professor é legal, tem os livros, monta uma boa aula, mas para concurseiro não é legal. Outro erro, eu era preguiçoso, não para estudar, eu pegava o material e engolia ele, sabia cada linha do material, mas eu não construí meu próprio material. Como assim, professor? Cheguei para esse colega e falei, você acabou de passar para defensor público de São Paulo, analista do MPU, juiz não sei aonde, me empresta teu material? Bom, se você passou nesses concursos, obviamente que se eu usar eles e prestar essas matérias, eu vou passar também.
cada dia eu estava mais longe. Eu falei, meu, como é que ele... Você está mentindo para mim, você usou outro material. Eu falei, não, só usei ele. Por quê? Aquele material construído só fazia sentido para o seu próprio autor. Então, outro erro meu foi querer usar o material de terceiro. Aí dei um passo para trás. Né? Ele falou, dá um passo para trás. Não é porque hoje eu sou professor da Damaso, mas naquela época, em 2013, 12, né, comecei a fazer Damaso, fiquei um ano fazendo cadernos. Quando eu terminei de fazer meu caderno, eu tive minha primeira aprovação. Não é coincidência, pessoal, porque depois começou a vir várias. Teve uma época que eu prestei 10 concursos em seguida, na lista TRF3, MP de São Paulo, não sei o que, e eu fui passando em seguida, vários. Eu não tive uma reprovação em 10 seguidos, porque eu aprendi como é que estuda correto. Quando você passa no primeiro, você começa a passar em vários. Só por que você passou em vários? Porque a gente não sabe qual que a gente vai ser chamado. Demora 1, 2 anos e você vai desistir. Fala, não, pô, vai que essa merda não chama, vai que tem uma crise orçamentária, eu vou até a posse. Na hora que eu tiver empossado, aí eu paro. E aí foi quando eu tomei posse no Tribunal de São Paulo, eu parei. Fiquei 2 anos sem estudar, só dando aula. E aí apareceu o delegado de São Paulo, promotor em Roraima, promotor em São Paulo, juiz em São Paulo. Foram 4 que eu prestei e passei em 2 deles. Delegado e promotor, né? Os outros 2 eu fiquei na segunda fase. Então assim, pessoal, foi uma aposentadoria, reaposentei e agora estou aposentado de novo. A não ser que apareça uma coisa de diplomata, enfim. Bom, aí eu desenvolvi então a mentoria, porque eu peguei os meus erros nessa primeira etapa, falei, meus alunos, não façam isso. Doutrina, não construir teu material, ser preguiçoso, não ter cronograma de estudos, não se dedicar para o teu edital. Professor, dá para, por exemplo, ó, eu presto Polícia São Paulo, estou assistindo a mentoria porque gosto das suas aulas. Você é louco, mas vamos lá. Eu posso continuar estudando para o edital de São Paulo e prestar esse concurso? Dá, o que você não pode é desviar muito o foco, né? Se você desviar muito o foco, quem mira em 2 alvos não acerta em alvo nenhum, tá certo? E pra gente começar então a nossa mentoria, pessoal, mentoria é uma ferramenta que eu extraio alta performance dos senhores, né? Se você não foi meu aluno, tem várias mentorias. Tem mentoria de base, que é que vocês fazem no curso regular, onde eu te ensino 6 meses antes da prova, 1 ano antes da prova, o que fazer. Mentoria de base, mentoria de longa distância. Ó, vai estudar assim, assim, eu não aperto muito. Mentoria intensiva, ao médio prazo. Por exemplo, eu fiz para alguns já do Rio Grande do Norte, que teve o curso intensivo, né? Outra coisa, outro formato. Você que é do intensivo, né, que veio com a gente aí quase 100 alunos, é outra coisa. Já vinha se preparando. A mentoria lá, eu falava, pessoal, a prova vai bancar a CESP, veio a FGV. Olha, o formato da prova vai ser assim, de fato veio assim. Pode surgir outras matérias, surgiu contabilidade, surgiu um monte de treta aí. Perfeito? E tem a mentoria a curto prazo, é edital aberto. Edital aberto a gente trabalha, como eu vou trabalhar hoje com vocês, dura 1h20. Peço 2 coisas para a gente começar. Manda esse link para um colega, para te acompanhar, é importante você ter um ombro amigo para você estudando. E segundo, fique até o fim, tá? Larga o celular, não existe nada mais importante do que esse momento. Essa aula é para o nosso curso específico, mas também tá para você no YouTube. Então, você do YouTube, manda esse link, preste atenção, que eu acho que pode te ajudar, essa mentoria. E quem quiser, me manda lá no inbox. Eu sei que às vezes demora para responder porque é muita gente, mas manda inbox que eu encaminho, se você quiser, esse slide de mentoria. Vou tentar fazer com que o Damaso deixe aqui no vídeo, aqui embaixo, mas vamos ver se eles conseguem, né? Pessoal, havia uma grande expectativa de que a banca fosse a CESP. Tanto que o nosso intensivo a gente foi falando, olha, CESP. Do nada, deu um BO interno, tá? Isso aqui é um bastidor, e a FGV se sagrou vencedora. E muita gente comemorou, pessoal. Muita gente ficou contente, inocente, porque a FGV é mais difícil do que a CESP, tá bom? Porque a CESP ninguém gosta daquele formato certo e errado, cuja questão errada marca anula uma certa, né? Ninguém está habituado, mas é muito factível saber o que a CESP vai perguntar. É muito fácil saber onde está o erro na questão CESP. Por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, se você é nosso aluno, não é? Tem um grupo lá que eu fiz método CESP, e eu aponto lá os 5 métodos CESP, onde que estão os erros da questão incompleta, questão com vírgulas, adjetivos, jurisprudência, ela é factível. O problema da FGV é que ela é uma banca imprevisível. A gente já vai ver o perfil da FGV, mas ela é mais difícil, muito mais difícil do que a CESP. E pessoal, eu ia gravar minha mentoria semana passada, do nada, no dia 1º de dezembro, teve a retificação do edital. Ainda bem que eu não gravei. Porque vocês perceberam que a prova estava no mesmo dia e muitos aqui, professor, eu não consigo. Consegue. Quem está estudando há algum tempo, já tem uma base, você consegue prestar mais de um concurso. Nesse que eu passei para analista do TRF3, eu estava prestando para juiz. Estava estudando para juiz, eu não estava estudando para analista. Passei na analista. Que cai matemática, cai português, cai estatística, cai não sei o que, normas de organização. Só que eu fui muito bem na parte jurídica, que era conhecimentos específicos, e deu certo. Então, ó, você consegue prestar todos? Consegue.
Claro, você vai ter que escolher agora, na prova objetiva, entre escrivão e agente, porque ambas caem no dia 7. E se você tiver formação jurídica, for formado em direito, né, você consegue prestar na outra semana o concurso de delegado e vice-versa, né? Professor, devo prestar todos? Se você tiver condição econômica, sobretudo se você for do Rio Grande do Norte, de Natal, já está aí, fique e presta, né? Agora, você tem que pesar, né? Dinheiro, passagem, veja o que te acomoda aí, veja se é interessante até a remuneração dos dois. Tempo de prova, olha que curioso, pessoal, é uma das pouquíssimas provas que excede 5 horas. A gente tem, por exemplo, concurso de promotor em Roraima, que eu fiz, eu passei em 4º lugar, o último, né? Depois tomei pau na segunda fase. Em 2017, que foi 6 horas de prova. Eu não conheço outro concurso que exceda 5 horas. E eles estão trabalhando com uma prova das 8 às 13h30, né? Então 9, 10, 11, 12, 13h30. Só que nessas 5 horas e meia você vai ter que resolver a prova objetiva e você vai ter que fazer a discursiva. Posso falar? Você vai sair arrasado, você vai sair destruído, meu amigo, cansativo até não poder mais. Por quê? Porque geralmente, olha a experiência de concurseiro, tá? TRFs, Polícia Civil, São Paulo não, porque é 2 dias diferentes. Outros estados aí, né? Pega lá, Pará, por exemplo, são 60 questões. E com as 60 questões, ao invés de ter 100, a 60 mais a discursiva aqui, que vale mais ou menos 30, 40 discursivas, uma prova, 30, 40 questões da objetiva, a prova discursiva. O pessoal da FGV tá de sacanagem. Além de ser uma prova longa e complexa, ele colocou no mesmo dia, no mesmo horário, 100 questões e não 60. Isso é foda, meus amigos. Só fazer 100 questões já é desgastante. 100 questões e o gabarito, você sai arrasado, porque você tem que preencher 100 bolinhas. 100 questões FGV, cujo enunciado é dessa bitola, mas, a não ser que ela mude o perfil, mas até hoje é assim, enunciados grandes, cases, complexo, doutrina, jurisprudência, interpretação, mais o gabarito, mais a prova discursiva em 30 linhas, você tá fudido, tá bom? Com todo respeito. Todas as matérias possuem o mesmo peso, então ao contrário do que ocorre no Pará, onde cada matéria tem um tem peso 2, outro tem peso 1 e por aí vai, aqui as matérias possuem o mesmo peso, né? Língua portuguesa acaba se saindo com a matéria com mais questões, 20. Então, eu gostaria que vocês treinassem muitas questões no formato FGV, que concursos, FGV, língua portuguesa, ou revisaço, localizando por banca, né? Isso é importante. Isso a gente vai falar durante o curso. Agora, quem tem menos importância, curiosamente, é penal, processo penal, LP e medicina legal. Tem 5 questões cada uma. O que significa isso? Você vai dar menos atenção para essas matérias, beleza, hein? Bom, vamos terminar esse bloquinho falando do perfil da FGV. Pessoal, como eu digo aqui é um start, para você começar, para a gente fixar um cronograma e durante as aulas a gente vai desenvolver cada tema desse, sempre com foco na sua banca, beleza? Perfil da FGV. Muitos dos senhores já prestaram o exame de ordem e acham que é aquela prova mamão com açúcar. E eu falei isso agora nas redes sociais, deu um rebuliço, né? Porque tem gente prestando o OAB agora no dia 6 de dezembro, né? Até a prova já foi agora no domingo retrasado, passado aí. E, professor, como assim fácil? Eu reprovei 20 vezes a OAB. É porque a pessoa não gosta de estudar, né? Quem tá para concurso é muitos passos adiante da OAB. Então, a OAB é um passo da vida, né? Prova da OAB para virar advogado, moleza. Dificuldade está aqui no concurso. Os examinadores da FGV em concurso são outras pessoas, não é o mesmo. Mas ela tem a mesma estilística, ela tem a FGV quando entrou no mercado, só para contar a história para vocês, tá? É uma faculdade de boizinho, de patricinha, que o cara paga 4, 5, 6, 10 mil reais por mês. Não falo isso, é FAAP, FGV e tem mais uma outra lá, enfim, e a SPM, né, que é a faculdade aqui em São Paulo. Então a FGV, indo falando de boizinho para cima, ela tem qualidade, tá certo? Não é nenhum pejorativo. Então você vê lá, não é carteiras, né, para ter aula, é um círculo, né, onde o cara vem todo mundo com o notebook da Apple, não tem ninguém lá com caderno e caneta. Essa é a faculdade da FGV, da SPM. E eles queriam trazer para São Paulo, para o Brasil, quando a FGV começou, já faz um bom tempo, né? Uma metodologia de ensino nova. Ela queria revolucionar o ensino. É aqueles caras que vão estudar em Harvard, aqueles caras que vão estudar na Alemanha. Então, assim, a cúpula da FGV, pessoal, pouca gente sabe isso. Porque eu já dei aula na FGV, eu já estudei na FGV, então eu sei como é que é. Né? Aquele círculo. Então, ao invés de eu ficar debatendo, vamos falar de nacionalidade, quem é nato, quem é naturalizado, não, ele traz um case. Toda a aula da FGV, a FGV tem essa estilística de revolucionar o ensino brasileiro, é no ensino norte-americano, de debates, de reflexão, onde o professor sai da posição ativa e o aluno sai da posição passiva e eles ficam trocando ideia de cases, né?
O que é isso, pessoal? Congelou tudo aqui. Basicamente, ele vai te dar um caso e ele vai interpretar. Quer ver? Pode uma brasileira ser extraditada nas seguintes condições? Ele vai contar o caso de uma brasileira que casa com um cara, ganha o green card, vai para os Estados Unidos, mata o marido, volta para o Brasil. Ele não vai perguntar meramente o que diz a letra da lei. Não estou dizendo o que é melhor, o que é pior, mas, por exemplo, Mackenzie, USP, PUC, né, que são outras, Federal do Paraná, que são bancas, né, que fazem com outro tipo de concurso. Cara, jogo não é VUNESP. VUNESP é da Unesp. O que é isso? Letra da lei. Unesp é o lão do povo, assim, uma coisa bem batida. Já a FGV é estilística de cases, tá? Então é uma faculdade cara, uma faculdade renomada e é uma faculdade que vem ganhando espaço nos concursos públicos, porque ela atuava muito na iniciativa privada, ela preparava muitos caras para os escritórios, né? Para o cara saber a noção de cases, etc. Ela trouxe isso para a FGV. Quem que era o examinador da FGV? Primeiro era a VUNESP perdeu, durante 10 anos foi a CESP, e desde o exame de ordem de OAB que eu prestei em 2010, 10, que começou a FGV. A FGV já está há 32 exames fazendo OAB. E é sempre o mesmo tipo de prova, e por isso que o Damasco tem muita tradição na OAB, porque a gente foi o primeiro do mercado a enxergar esse perfil. Cara, falo com muita propriedade aqui de FGV, porque eu comecei dando aula na OAB, e a OAB é FGV. Mesma estilística, outros examinadores. Professor, qual que é então o formato, se você puder resumir para mim? A FGV é uma das bancas mais rigorosas. Você vai ver no MP do Rio de Janeiro como ela arrancou sangue dos... Sangue não existe, né? Ela arrancou sangue dos candidatos. Por quê? Mistura a letra da lei, doutrina e jurisprudência. Professor, até para mim, que estou prestando para a gente, para escrivão, remuneração de 5 conto, né? Também. Para você também a gente vai ver isso. Veja a última página e provas em anexo. Na última página, eu vou abordar aqui um cronograma para os senhores, tá? Cronograma de estudos. A gente vai ver como é que concilia isso. E provas em anexo, no próximo bloco eu vou mostrar um pouco dos enunciados, a estilística, né, da FGV, se você nunca prestou uma aí, ó. É raro você prestar FGV, porque ela não está muito habituada em concursos policiais até hoje, tá? Por exemplo, lá no Pará, a OCP, beleza, tranquilo. Agora, a FGV aqui no Rio Grande do Norte, ela trabalha de maneira, sei lá, diferenciada. Ela não está habituada a concursos policiais. E ela pegou a vez da CESP e está fazendo, então, esse formato de prova que a gente vai ver. Traz enunciados longos, complexos e cansativos, né? Você vai ver que ela às vezes traz muito detalhe na questão. José e João casaram na China, José é brasileiro, João e Maria, para não complicar mais sua vida. João é brasileiro, Maria é mexicana, casaram na China, tiveram um filho nos Estados Unidos que veio morar no Brasil. Qual é a nacionalidade da criança? Então é isso, ao invés de ele perguntar quem é o nato, quem é o naturalizado, ele vai misturar fatos, né? E você vai ter que interpretar. Então, como é que chama isso? Cases, casos. Então ele tira um caso da jurisprudência, você fala, puxa, ele vai trocar o nome, né, dos personagens. Você vai ver isso na prova de direito, ó, com muita, né, administrativo, constitucional, penal, processo penal, LP, bastante. Língua portuguesa, ele também vai trazer cases. E nas outras matérias a mesma coisa, tá? Não vai achando aí que isso que eu tô falando é só de direito. Português, pessoal, a interpretação de texto, eu já vou falar de língua portuguesa. Ela tem a língua portuguesa, segundo o Bolognese, troquei uma ideia com ele, o professor de gramática de vocês, né? Aqui ela foge um pouquinho do parâmetro, mas a gente já vai falar de língua portuguesa. Prova com grande número de folhas, por exemplo, o MP do Rio de Janeiro teve 16 folhas, 28 folhas. Então você imagina, ó, você resolver 28 folhas, 100 perguntas, preencher o gabarito e ainda fazer a discursiva. Vamos lá, vamos combinar o seguinte, você tem 5 horas e meia, você tem 330 minutos, é isso? 5 vezes 60 mais 30, ó. 5 vezes, inseguro, né? Você vai tirar, só para fazer uma conta rápida com vocês, você vai tirar 40 minutos para o gabarito e você vai tirar 40 minutos, 50 vai para a discursiva, sobram 240 minutos, pessoal. 240 minutos dividido por 100 questões, você tem 2,4 minutos por questão. Rapaz, para ler em 2 minutos, pensar e responder uma questão FGV, não vai ser tarefa fácil. Não vai ser tarefa fácil. Mas tem um lado bom disso, né? O corte não vai ser na estratosfera, aquele corte VUNESP, por exemplo, São Paulo, 80 e tantas. Teve um concurso de juiz em São Paulo que foi VUNESP, que eu fiz 85, fiquei empolgado. Falei, caralho, 85 para juiz foi a minha maior nota em 2015, 13, né? Porra, passei, né? Aí anulou uma, fui para 86. Falei, nossa, arrebentei, vou passar nas primeiras colocações, né? Porque você não sabe quanto vai ser o corte, quanto que o cara fez. E via meus amigos lá, 79, 80. Falei, porra, 86 fui bem, né? Sai a nota de corte, 87.
é um banho de água fria, né? Teve um concurso de MP, pessoal, que foi 90, eu fiz 92, achei que ia passar em primeiro, passei na raspa, né? Então, assim, delegado de São Paulo, fiz 84, foi acho que 81, 82, não é fácil, né? Num corte da FGV é 50 e pouco, se tiver nota mínima 60 e pouco, 70 e pouco no máximo. Então é legal que dá a chance de você errar muitas questões, né? Isso é interessante. Pessoal, no próximo bloquinho a gente vai ver então o formato. Logo que eu começar o bloquinho eu vou trazer aqui, eu vou colocar na tela, espelhar na tela de vocês essas provas aqui do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, tem outras, Santa Catarina e por aí vai. O que a gente já viu até agora? Que você tem que tomar cuidado com o tempo, que você tem que tomar cuidado sobretudo com o perfil da FGV, que não é uma banca tranquila, fácil, que você resolve com a mão nas costas. Doutrina, jurisprudência, questões, não basta só ter nosso vadimeco, isso aqui é o primeiro passo. Você vai ver, por exemplo, ó, questões assim, quer ver? Ó o tamanho da questão. Olha o tamanho da questão que a gente vai resolver. Olha o tamanho da questão. Olha o tamanho da questão, né? Tudo isso eu quero trazer para vocês aqui, né? Até postei no meu Instagram recentemente, quero mostrar que ele envolve doutrina, jurisprudência, lei, e aí você tem que saber o case, interpretar corretamente. Pessoal, ó, resumimos o perfil complexo, prolixo, longo, sem questões, gabarito, discursivo, tudo, em 5 horas e meia, vai sair destruído, cansado, dá para prestar mais de uma prova, e aí a partir do segundo bloco a gente vai ver vamos ver a distribuição de peso por questões, as últimas provas e esmiuçar o conteúdo programático, perfeito? Nós já voltamos aí, pessoal. Recomendo que vocês me sigam aqui no @Ricardo Baranovski, você que é nosso aluno, está começando agora. Você que está assistindo pelo YouTube, pode me mandar inbox que eu te mando esses slides, né? Mas te convido a vir para o nosso curso. É simbólico o preço, tá? Porque eu estava vendo lá, o pessoal está vendendo a 1.000, 1.000 e pouco um curso desse. O nosso, salvo o melhor juízo, eu não sei se estou falando besteira, é 300 e pouco, uma coisa assim, tá? Ele tem desconto. Eu não cuido de preço, eu não sei quanto que é, mas me falaram que estava barato. Por quê? Para que você venha mesmo para o Damaso, que eu quero te entregar somente na posse. O pessoal fica com esses cursos, tem 100 e poucos mil aprovados desde a minha época. Aquele número no Instagram, você sabe de quem eu estou falando? 100 e poucos mil aprovados desde a minha época. Ninguém foi me aprovado nos últimos 10 anos. Esse curso já existia, né? Então parem de se enganar com marketing, aqui é conteúdo, né? Conteúdo, nosso YouTube não tem nada de historinha motivacional, é conteúdo para você passar no concurso. Eu fiz Damaso, eu passei, e agora eu quero trazer aqui, não só na missão de professor de constitucional, mas também de coordenador desse curso, para que você tenha o melhor desempenho lá no dia 7 de março, perfeito? A gente já volta aí, pessoal. Manda uma foto dessa aula, #MentoriaPCRN, Mentoria PCRN, e eu reposto lá no meu Instagram, beleza? Já voltamos aí. Vamos lá, senhores, dando sequência, queria mostrar umas provas aqui que a FGV já fez, né? Para você se acostumar não só com o layout da página, isso é importante. Veja que eu estou trabalhando aqui alta performance, eu vou nos mínimos detalhes, desde o básico, né? Que você tem que saber quem é a banca, o que ela faz, quantas questões, até o que há de mais avançado para os senhores aí, né? Primeiro eu recomendo que você leia o edital, você não consegue fazer concurso sem ver o edital, não adianta ter preguiça nesse ponto. O que eu estou fazendo aqui é pegar os pontos importantes, aquilo que eu acredito que possa cair para vocês. As últimas provas que a FGV fez, a gente trabalha então mais ou menos nesse parâmetro, eu vou abrir aqui, olha só pessoal, só um minutinho, mais ou menos assim, né, quer ver? Deixa eu ver se abriu para vocês aqui. Tamo junto? Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou disponibilizar esses cadernos de prova para que você treine os simulados. Professor, questões? Não, questões você vai fazer no dia a dia, você vai refinando por matéria. Eu usava o que? Concurso, tem gente que usa o TEC concurso, a prova concurso. O Damaso não se filia, são até concursos concorrentes, mas o Damaso ele tem compromisso com o aluno aprovado, né? E não com o monopólio. Quiser usar revisar, isso também não tem nada a ver com o Damaso. O nosso negócio é aula e o seu material, para você ter ferramenta para fazer prova. Treinar questões, pode entrar no site da CESP, pegar a prova, entrar no site da VUNESP, é que demora, né? Você localizar lá na CESP todas as provas que você quer. É mais fácil você pegar esses sites de busca, que te fornecem questões. Professor, é pago? Eu acho que você paga 100 e poucos reais por ano, né? Mas vale a pena, né? Claro que só também fazer isso não resolve, você precisa ter isso aqui que eu estou fazendo com vocês, né? Só errar a questão, que adianta, né? Olha só, aqui já estão os cadernos, né? Para você no domingo, se trancar no domingo, ficar as 5 horas sentado, o que eu preciso de vocês? Que teu corpo esteja habituado a fazer prova. Eu sei que a maioria dos senhores trabalha, né? No teu trabalho, você faz múltiplas coisas. Tem gente que trabalha em pé, tem gente que trabalha o dia inteiro sentado, tem gente que... sei lá, mas ninguém tem o hábito de se concentrar continuamente 5 horas, né? 5 horas e meia.
e você ter o mesmo grau de atenção da primeira e última questão. Quando eu retomei, professor, o pessoal já tinha 100 concursos prestados. Quando eu retomei para prestar os de delegado, juiz, promotor, sabe qual que era o meu problema? Ficar 5 horas concentrado. Eu não tinha paciência de ficar 5 horas, cadê o celular? Né? Ficava, vou pegar, dar uma olhadinha no celular, cadê o café? Então eu ficava inquieto. Você precisa disciplinar o corpo atraiçoa. O corpo quer coisa boa, ele quer prazer, ele não gosta de dor, de desconforto, né? Então aquilo vai te trazer agonia na prova. Eu lembro que na primeira que eu fiz, que era juiz São Paulo, eu estava agonizado, queria sair da cadeira, fui 3 vezes no banheiro, né? Então aí eu percebi, puxa, eu tenho que fazer mais simulados, é para isso. Simulado é para que você discipline física e psicologicamente teu corpo. A gente tem uma prova aqui, pessoal, de oficial de justiça, tá? Classe O, concurso do Rio Grande do Sul. Ele é um pouquinho mais fácil, o concurso de vocês, tá? O J, um pouquinho mais fácil. Você percebe então, a primeira característica é que as questões de português são curtas. As questões de português é direto ao ponto, que nem sempre é bom, tá? Porque ele ou sabe ou não sabe, né? A questão de português aqui, ela tem um perfil até que curtinho, ela não é longa, E aqui, por exemplo, 30 questões já de português para você treinar. Então, com esse concurso de OJ, você vai imprimir o simulado, 30 minutos a 2,4 minutos, quanto tempo você vai gastar para fazer português? Você vai ficar 1 hora e 12 minutos, 72 minutos quietinho fazendo essas questões lá na mesinha. Estou apontando para cá porque minha mesinha fica aqui, né? Depois ele traz questões, aqui já no perfil, né? VUNESP. João, oficial de justiça, recebeu determinação judicial. Ó, vamos ver a questão. Daqui aqui vai pegar a questão específica, né? Que não é do edital de vocês, né? Ó, João recebeu determinação judicial para que procedesse a busca e apreensão de determinado objeto que estava no interior da residência de Antônio. À luz dos balizamentos da Constituição, né, pode cumprir o mandado em qualquer horário do dia ou da noite? A gente sabe que não, você vai ter aula disso, né? Precisa cumprir o mandado durante o dia, independentemente do dia da semana? O CPP fala isso. Pode cumprir, mas aí você é CPC, CPP, entendeu? Pode cumprir o mandado em qualquer hora do dia ou da noite, mas apenas em dias úteis. Dia à noite, não. Precisa ingressar na residência do Antônio com consentimento? Não, se tiver mandado, não precisa. Deve cumprir o mandado em dias úteis. Se for o CPC, sim. Claro, vai divergir de matéria. Então, perceba o seguinte, pessoal. Primeiro, tem que saber a matéria que ele está perguntando, né? Tem que olhar o edital. Cases, quer saber o que o João pode fazer ou não, quer saber o que o agente escrivão da PCRN faz. E olha o tamanho das questões que eu estou falando para vocês desde então, tá? Olha o tamanho, olha o tamanho. Tem às vezes uma é curtinha, por exemplo essa é curtinha. Mas olha a maioria, ao tomar contato no dia 4. Olha o tempo que você leva para ler uma questão dessa. Isso aqui eu acho que é CPC, tá? Ao tomar contato no 4 de novembro com a petição inicial de certa demanda, o magistrado não só procedeu à admissibilidade como definiu na dita prazo a medida liminar ao autor ordenado da citação do 7 de novembro, entendendo que a decisão concessiva para 6, 9, 12, 15, 10, mais de 10 linhas. Né? Tem mais aqui, ó, 15 linhas, pessoal. E ainda tem que fazer conta. Você acha que dá para fazer isso em 2,4 minutos? Entendeu? O que eu estou pedindo atenção no tempo? Ser eficiente, tá? Todas. Isso é oficial, né? Agora vamos aqui para outra, pessoal. Oficial do MP do Rio de Janeiro. Mesmo layout, olha lá. Mesmo layout, coluna dupla, sua prova, né? Português, questões curtinhas. Veja que interessante. Português, 1, 2 linhas. Português, as 20 questões é curtinha. Já as demais, sangue nos olhos, né? Aí, 30 questões também para você resolver. Ó, 30 aqui também que você consegue treinar. Se eu fosse vocês, o que eu faria, pessoal? Eu pegaria todos esses cadernos de prova e eu treinaria português. Eu faria todas elas para saber como é que eu iria. E não é fácil português na FGV, tá? Não é fácil. Aí começa, pessoal, as questões, né, propriamente ditas. Aqui pega um raciocínio lógico. Na parte mais jurídica, enfim, aí começam as questões truncadas, né? O tamanho das questões que não é moleza. Olha só o tamanho dessa questão. Só isso aqui é o enunciado. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 linhas. Tá? Mais um caderno aqui, pessoal. Escrivão, substituto. Não, esse aqui eu peguei da CESP 2009. Eu vou disponibilizar isso também para vocês, tá? Não é bem o perfil da tua prova, mas o teu último concurso foi em 2009, era CESP. Olha a diferença. Olha o tamanho dos enunciados, pessoal, curtinha. Prova na bola, entendeu? Prova curtinha, ó. Curtinha, mas também seguia o formato de 100 questões e também seguia o formato de fazer uma pergunta ao final. Qual a distinção entre criança e adolescente? Qual que é a distinção, sabe? Criança até 12 anos, adolescente até 18. O adolescente apreendido em ato infracional, aqui cobrava ECA também, tá? Pode ser conduzido ou transportado em compartimento fechado? Jamais, né?
Em regra, comparecendo no distrito policial, deve ser procedido, pode ser. Então, é isso aqui, tá? Que você vai ter que fazer durante a sua prova. E também trouxe um aqui de técnico do TJ Ceará para vocês, né? Tem um analista também do MP do Rio de Janeiro. Olha lá, a mesma coisa, olha o tamanho da questão, ó. O governador do estado Alfa, parece a questão do OAB isso aqui, dispondo sobre a obrigatoriedade de todos, a secretaria, blá 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 blá. À luz dessa sistemática, entendeu? Após um golpe de estado, líder do movimento. O que é isso, pessoal? Cases. Veja a diferença para a CESP, não é mais que aquilo é verdadeiro ou falso. Segundo a prova testemunhal, qual que é a alternativa correta na literalidade da letra do CPP, né? Acerca da criminalística, qual que é a correta? Olha só que legal, né? Acerca do objeto da prova, qual que é a correta? Em relação à Lei 9.099, qual que é a correta? Você percebeu que é questão de letra da lei, né? E alguma coisinha de jurisprudência, outra é FGV Case? Isso é mentoria, estou tentando aqui fazer você entrar no perfil, entrar na cabeça do teu examinador, né? Isso é interessante. E por fim, eu vou disponibilizar todos os gabaritos para os senhores aí. Tamo junto? Vou fechar aqui, vamos voltar para a nossa mentoria. Essas são as provas, 4 cadernos, 4 gabaritos. Eu vou disponibilizar também um quinto, a fim de curiosidade para saber como é que foi lá, 11 anos atrás, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte em 2009. Então são 5 cadernos de prova, mais os seus 5 gabaritos, tá? Pessoal, adiante. Prova discursiva, né? Professor, prova discursiva, vale 20 pontos. Você tem 5 horas e meia de prova objetiva, ela é realizada de uma vez só, ou seja, você tem que saber distribuir o tempo da prova, né? Você não pode ficar brincando, só começa pela discursiva, não. Por causa da cláusula de barreira, deixa eu explicar isso para vocês. Ó. Não é que uma prova soma com a outra, você tem que ir bem nas duas. Pelo contrário, você tem que ir bem na prova objetiva e fazer um arroz com feijão na prova discursiva. Qual que é o tempo de prova da discursiva? 5 horas e meia de uma só vez. Qual que é a cláusula de barreira? O que é cláusula de barreira? É que a gente limita o número de aprovados para ser corrigida a prova. Vamos lá, professor, quantos candidatos você acha que vai ter? Muito difícil precisar o concurso de vocês, muito. Muito. Eu fiz uma aposta aqui, né? Fiz uma aposta aqui, ó. Eu acho que a gente deve ter em torno de 30 a 40 mil, porque faz tanto tempo que teve concurso, muita coisa mudou. Hoje os concursos policiais, eles conseguem atrair mais de 100 mil inscritos. São Paulo mais de 200 mil, né? E o último concurso de vocês teve 5 mil pra gente e 2 mil pra escrivão, foi pouquinho. Esse, pessoal, como a gente tá numa seca de concurso, tem muita gente viajando para prestar. E muita gente, com certeza, quase todo mundo de Natal vai fazer esse concurso, mesmo que estude para tribunais, etc. Deve ter em torno de 30, 40 mil, que é essa evolução hoje, né? Então assim, pessoal, dos 30, 40 mil, você tem que ficar em 600 e 1.500, tá certo? Essa é a dificuldade. Depois, a discursiva, vai ter gente que não vai nem fazer, aliás, não quer a vaga, tem gente que vai desistir, tem gente que... Enfim, um monte de coisa pode acontecer. Tem gente que vai identificar a prova, tem gente que vai fazer besteira. Desses 600 e 1.500 não está aí a concorrência. O problema é chegar nesses 600, chegar nesses 1.500. Tem muita bobagem na internet vendendo 100 horas para aprender a fazer discursiva. Não, nosso curso tem aula de técnicas avançadas em discursiva. O professor Heitor Ferreira é o suficiente. É o que basta para vocês aprenderem aí. Valor dela, 20 pontos. Não se impressionem com isso. Está incluída no tempo das 5 horas e meia. Escrivão agente, cláusula de barreira. Sobre o que, professor? Você lembra em 2009, qual que foi o tema do ECA, né, envolvendo criança, adolescente, enfim? E agora? Constitucional, penal, processo penal, LP ou ADL. Uma das matérias jurídicas. Então, tem importância direito? Tem, muita, né? Porque é a prova discursiva, além da prova objetiva, prova discursiva. Professor, dá apostas aí, quer ver? Sugestões de temas atuais que envolvem essas matérias. Obrigatoriedade da vacina, para ser a primeira questão. Segunda questão, polícia penal tem entrado no rol do artigo que fala dos órgãos de segurança pública, que é o antigo agente penitenciário. Sei lá, qual que é a função da polícia civil, polícia judiciária, polícia de investigação e não preventiva, não ostensiva, que a gente vai ver isso durante as aulas. Em penal, você pode ter uma questão envolvendo... Sei lá, durante o conteúdo programático eu vou sugerindo alguns temas para vocês, tá? Mas temas atuais. Lockdown, se isso é uma medida constitucional, se precisa de estado de sítio, estado de defesa, eu não sei. Temas atuais que toquem a realidade, mas que envolvam questões polêmicas, né? Que não seja uma coisa também tão pacífica. Isso é a prova discursiva
E não tem certo e errado. Quem que vai melhor na prova discursiva? Quem argumenta melhor, né? Só que você tem que fazer uma nota mínima, 8 pontos, que equivale a 40% da prova. E como é que você estuda para a prova discursiva? Por exemplo, o que é a prova discursiva na minha época, né? Parágrafos, saber que é um parágrafo primeiro introdutório para trazer a discussão. Aí tem vários jeitos de começar uma discursiva, com pergunta, com introdução histórica, enfim, tem vários meios que o professor Heitor Ferreira vai abordar. Depois eu coloco uns 3 parágrafos de recheio, seria a fundamentação, né? Primeiro parágrafo está alguma posição, segundo parágrafo eventualmente outra posição, terceiro parágrafo uma posição que os tribunais ou a doutrina em geral adota. E o último parágrafo é resgato a pergunta da introdução, aquilo que eu levantei polêmica, né? E trago uma conclusão. Se ele pedir sua opinião, você dá. Se ele não pedir, você não dá. Que é a obrigatoriedade da vacina. Olha só que interessante. Se fosse um tema em direito constitucional, artigo 5º, envolve autonomia privada e saúde pública, tá? São 2 tópicos do direito constitucional para vocês. Então começaria assim, né? Recentemente surgiu polêmica na mídia envolvendo a posição governamental de obrigatoriedade da vacina, não. Primeira posição sustenta que todos têm que ser obrigados a tomar vacina, blá, blá, blá. Outro parágrafo. Segunda posição, respeita a autonomia privada do indivíduo, porque não se sabe precisamente as reações todas adversas da vacina. Conclusão, né, não se tem uma opinião científica, blá, blá, vamos aguardar a vacinação lá, segundo os 2 direitos estão abrigados pela Constituição e se resolve pela proporcionalidade. Não dei resposta, mas falei como é que resolve a colisão entre direitos fundamentais, entendeu? É isso. Se você tiver mais fundamentos, a revolta da vacina, não sei lá do Rio de Janeiro, é isso, tá? Quanto mais argumentos você tiver, mais nota você vai tirar. Pessoal, como é que está distribuída a sua prova? Peso de cada matéria, língua portuguesa 20. Como é que você estuda a língua portuguesa? Você vai ver o caderno do professor Bolognese, que é um dos que mais tem aula para vocês, né? Caderno, e vai treinar questões. Que questões? Essas que eu passei agora para vocês, né? Você tinha lá questão de TJ de Ceará, 30 questões, tinha MP do Rio de Janeiro, analista e técnico, várias questões que você vai treinando no perfil FGV, eu chamo a atenção para vocês disso. Depois, constitucional e administrativo são as matérias jurídicas mais importantes. 10 questões cada uma. Durante as minhas aulas de constitucional, eu vou aqui dividir com o professor Paulo Peixoto, se eu não estiver enganado, né? Acho que são 7 minhas e 7 aulas dele, né? Eu vou te contar desde a primeira aula qual é a tua prova. Vai ser uma questão, 2 envolvendo uma teoria geral de direitos fundamentais, 3 envolvendo direitos individuais coletivos, uma de remédios, uma de direitos sociais, uma de nacionalidade, uma de segurança pública. Eu vou te contar a prova das 10 questões, tá bom? Esse é o nosso desafio. E administrativo é a mesma coisa, os professores vão dizer o que cai e o que não cai. Não confundam direito administrativo com noções de administração, que é outra coisa. Você vai ter aula com o professor, salvo melhor juízo, Ricardo Bulgari, muito bom. Ele é professor até das academias de polícia, né? É um lorde da matéria aí que você vai ter aula com ele. Raciocínio lógico, Pedro Campos. E informática, você vai ter também com o René Mas, né? Contabilidade, você vai ter aí, salvo melhor juízo, com o professor Eugênio Montoto. Ele escreve o best-seller aí, o livrinho, né? Da coleção do Pedro Lenza. Penal, processo penal, LP, 5 cada uma, mas é importante você ter 10 aulas de cada matéria para você saber bem penal, processo penal, LP. Por fim, diria que é a matéria menos importante, eu não usaria caderno nela. Eu apenas, desculpa, eu não faria questões nela, porque a questão você vai ter de todo nível de dificuldade. Vai ter concurso de delegado, que cai em medicina legal, e vai ter concursos de servidor, que em geral não cai em medicina legal. Uma observação, você que presta outros estados, medicina legal é uma matéria típica de concurso de delegado, tá? Por que você não vai treinar questões? Eu vou explicar para vocês. Por quê? Porque medicina legal é típico de concurso de delegado. O concurso que eu fui aprovado, e da qual tinham 6 questões, e eu acertei 4, né? Porque eu nunca estudei medicina legal, nunca, nem sei o que é. Eu sei que é uma ferida lá contundente, pérfuro cortante, perfurante, sei lá o que lá, aquelas besteiras de medicina legal, né? Que tem que ficar 6 horas para fazer o exame de corpo de delito, mas pela lógica eu ia resolver. Não que eu tivesse parado, pegado um livro, treinado questões, nem caderno tinha. E passei para delegado. Então qual que é o problema? Concursos de investigador, agente, escrivão, inspetor, não tem, pessoal, medicina legal. Acho que o único estado, se não um dos únicos, que tem medicina legal é o teu. Então você não consegue localizar, salvo um estado ou outro antigo que fez concurso, medicina legal. Você vai ter que treinar questões de delegado. E as questões de delegado e medicina legal são muito mais difíceis, vão te atrapalhar a sua vida. Fique só com o caderno. Eu ainda não sei se vai ser a professora Amanda, ícone da matéria, ou o professor Paulo
Paulo Vasques, né, que também aborda aí com vocês. São dois professores ícones da matéria, estamos vendo a agenda dos dois para gravar para vocês aí. Qualquer um dos dois vai estar em excelentes mãos, tá? Fiquem com o caderno deles. 7. Bom, aqui é interessante, e aqui a gente encerra nosso bloquinho, tá? Nas metas. Pessoal, vamos lá. 7 de março de 2020 tua prova, mais ou menos, aí tô falando mais ou menos, depende de quando você estiver assistindo a aula, obviamente. Tô falando que você tem 13 semanas, né? E você tem que saber o que você vai fazer desde já. 13 vezes 6, né? Vai dias úteis, você vai ter mais ou menos 80 dias úteis. Professor, vou estudar de sábado? Porra, é uma reta final, né? Em dias normais, assim, quando não tem edital aberto, eu não estudo de sábado nem domingo. Na verdade, eu acabava estudando, ficava louco, ansioso, umas puta crise, né? Mas o normal dizem que não é estudar, tá? E, aliás, você viu que eu postei agora recentemente no Instagram, o sorveteiro, a gente tem uma bolsa para ele, para vir estudar, localizamos ele que for mais legal, né? As redes sociais têm um poder muito, muito grande nisso. Eu postei, pessoal, a foto de um sorveteiro estudando. Ah, precisamos dar uma bolsa, os alunos começaram a se inflamar. O professor tem que dar uma bolsa para ele. Eu falei, porra, eu não sou o dono do Damaso, eu sou um professor, né? Aí eu descobri que ele estudava PM. O nosso curso de PM acho que era R$1.000. Eu falei, porra, R$1.000 não vai fazer falta pra mim e tal, sei lá, né? Sou solteiro, não tenho família pra sustentar. Eu vou dar uma bolsa do meu bolso, né? Aí, mas me achem ele. Nisso o Damaso comprou a briga e falou, não, a bolsa é do Damaso, vou dar a bolsa do Damaso pra ele, etc. Vocês viram na rede social. Cara, e deu 2 horas, depois que eu postei a foto, acharam ele. Tinha um primo dele, da irmã, não sei o que seguia... Tem lá 50 mil seguidores que me seguia, falou, professor, eu vou te passar aqui o WhatsApp dele e tal. Achamos o cara, mandei o Damaso São Luís ir atrás dele e hoje ele é nosso aluno na PM, né? E qual que é a moral da história, né? Ele falou assim, eu perguntei pra ele, eu falei, Renilson, como que você estuda vendendo sorvete, você mora no Anjo da Guarda, que é não sei o que, é 20, 30 quilômetros longe do centro onde você tá vendendo sorvete, vai de bicicleta, né? Ele falou, olha, eu vendo na praça, eu deixo o carrinho do lado, as pessoas vêm comprar, enquanto isso eu fico estudando, né? Estudo todo o tempo que tem tempo. Estudo onde dá. Puta, essa frase me marcou, porque era isso mesmo que eu fazia. Eu estudava todo o tempo que tinha tempo, estudava quando dava. Nem sempre dava, nem sempre tinha tempo, mas quando tinha tempo eu aproveitava. Ia pro aniversário do primo chato, me deixava no cantinho. Apostilinha, celular, que concursos, treinar uma questãozinha, né? É isso. Por esta razão, fazemos 13 ciclos de estudo, né? A gente vai cronometrar mais ou menos 6 horas por dia. Pode ser mais, pode ser menos, você vai adaptar a tua realidade. Professor, para eu passar nesse concurso de agente, de escrivão, quanto que eu tenho que acertar mais ou menos? Eu diria para vocês uns 80 e pouco, tá? Pode ser menos? Eu acho que é menos, 60, 70. Mas 80, você está seguro, né? Não vai ter nenhuma polêmica se você acertar e faltar uma questão, como já aconteceu várias vezes comigo. Bom, como é que a gente chega nesses números, né? A gente analisa aqui, primeiro, o perfil da prova, FGV é difícil, uma fase que a gente só tem 4 concursos de polícia aberto, mas está numa fase de seca dos tribunais, então tem muita gente de tribunais prestando polícia. A gente tem Distrito Federal e Paraná com edital aberto e fechado, né? Muita gente prestando. E tem Pará e Rio Grande do Norte, inscrições abertas, provas em março. Um é 21, 28, a tua vai ser no dia 7, o outro 14, né? Fora isso, nesse momento ainda não tem nenhum outro concurso. Tem Alagoas tentando sair, Sergipe tentando sair, Bahia também tentando sair. Então, como está numa fase, eu diria, de safra, de colheita, né, de plantação, para depois você colher em 2021, a qual vão vir os editais de 2021, muita gente vai prestar esse concurso, até para treinar, para saber como é que tá, né? Então, é capaz que a gente supere, pessoal, 30 ou 40 mil inscritos. Não vai ser moleza, tá? Eu sei que tem um número de vagas generoso, né? Eu sei que não é barato ir para o Rio Grande do Norte. A professora Patrícia Carla até me trouxe uma tática, né? Acho que viaja até... só vou falar besteira, hein? Viaja até João Pessoa e pega 1 hora depois de transfer, sai muito mais barato. Ela disse, a estrada é boa, duplicada. Perguntem para ela, tá? A professora Patrícia Carla lá, ou perguntem para mim, eu mando para ela. Como é que faz para chegar de maneira mais barata no Rio Grande do Norte? Porque ela trabalha em São Paulo, ela dá aula em São Paulo, mas ela é concursada no Tribunal do Rio Grande do Norte, então ela vai toda semana e ela tem que economizar. Então o que ela faz? Desce João Pessoa, pega o transfer, um transporte, um ônibus até lá. Dá para você fazer isso tranquilo. Perfeito aí, pessoal? Então esse aqui é a nossa meta. A gente vai ter que fixar que aquelas 100 questões, você vai fazer 80 e você só vai fazer a nota mínima na discursiva. Qual que era? 8, 40% da nota. Olha aqui, ó. Você só vai fazer 8 na discursiva. A discursiva, o professor Heitor vai ensinar. Não identifica a prova, faz tantos parágrafos, não fala em linguagem de primeira pessoa, mas de terceira pessoa, se põe título, se pula a linha do título, respeita as margens, não identifica o asterisco, não assina. É isso que o Heitor vai ensinar para você tirar o 8 aí.
Ah, professor, eu quero tirar 20. Legal, mas não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Passou no número de vagas? Direito público subjetivo à nomeação. O que me importa agora é você passar na prova objetiva. Você tem 13 semanas, 80 dias úteis, 13 ciclos de estudo no nosso cronograma, da qual no terceiro bloquinho eu vou sugerir para vocês. Meta 80%, uma nota 80%, e lembrando que você dos 30 a 40 mil, você tem que derrubar 29 mil. Tá? Por quê? Porque você tem que ficar em agente entre os 1.500 e entre o escrivão entre os 600. Sempre tem mais inscritos para agente do que escrivão, qualquer concurso. A gente tem agente ou investigador, tá? Tem uma doutrina, uma rotina mais dinâmica, consegue dar aula, faz plantões melhores, não fica, né, do lado do delegado. O delegado é chato, ele pede muita coisa, eu sei porque eu passei para delegado, fica em cima, né? Não faz aquele horário fixo, então você otimiza teu tempo. E legal que tem muita gente que gosta do operacional. Se você é um cara de tribunais, mais retido, escrivão é teu perfil. Faz aquele horário, acabou, vai embora, não tem risco, né? Escrivão, um perfil mais seguro, mais burocrático. Trabalha, sei lá, igual uma empresa, das 11 às 19, das 10 às 18, das 9 às 17, mais ou menos isso que é o horário que eu faço no tribunal. Acabou aquilo, ninguém incomoda vocês. A gente não tem horário, operacional, fuzil na mão, então é na rua. Às vezes você vai trabalhar um dia inteiro, depois folga 3 seguidos. É isso, né? A gente, você não tem rotina, o que te permite fazer várias coisas. Você pode pegar uma quinta, sexta, sábado, domingo e viajar pra praia, né? Porque você já fez o teu expediente. Às vezes você pega um plantão, ele é remunerado. Então a gente tem até mais chance de você ganhar dinheiro. Por quê? É mais fácil fazer plantão como agente do que como escrivão, porque o delegado não vai fazer plantão. E se o delegado não trabalha, você também não trabalha. Você está acompanhando ele, mais ou menos essa é a tua rotina, tá bom? Então escolha, porque agente e escrivão, prova no mesmo horário. É de manhã os dois, das 8 às 13h30, ambos os cargos. Então neste momento você tem que escolher se você vai prestar escrivão ou agente, né? Pessoal, no próximo bloco, o que a gente vai ver? Vamos começar o edital organizado, vamos ver o que é o forte em cada matéria, eu vou fazer um pensamento aqui, a gente vai sugerir um cronograma de estudos para 6 horas, de segunda a sábado, durante 13 semanas, 13 ciclos, e eu vou mostrar como é que você resolve questões do perfil FGV. Tamo junto? Então, só para a gente não se perder, a gente parou aqui no edital organizado. Novamente, clamo aí vocês, rogo para que me sigam lá no Instagram, Ricardo Baranovski, convide um colega para fazer esse curso, tá certo? Viaje junto, era muito bacana, viajava, dividia quarto, então, sei lá, pagava 120 de diária, pagava R$60. Porque sozinho ou com alguém na cama de solteiro, né? Casal não dá, né? Senão, aí fica meio suspeito. Na outra câmara de solteiro, você paga R$60. Vai dividir Uber, vai dividir janta, né? Compra lá um pacote de esfirra, lá sai mais barato. Então é isso, você viajar com 2 ou 3, às vezes a gente paga cama tripla. Ficava um negro em cada cama, uma bagunça, né? Aí ao invés de pagar R$120, cada um pagava R$40. Pô, R$40, depois a gente dividia em 3 o Uber, dividia em 3 a comida, ficava tudo mais barato, né? É legal você ter alguém correndo junto. Convença alguém para ir viajar com vocês, ou se você é de Natal, para estudar junto com vocês. Ter uma dupla, ter um trio para estudar é muito legal. Éramos em 3, Tadeu, eu e um outro colega, os 3 são aprovados, e os 3 se ajudavam bastante. A gente viajou mais de 50 estados prestando aí. Tamo junto? Já voltamos pro terceiro bloquinho aí, meus amigos. Não é fácil estar na posição de vocês aí. Com o edital aberto, bate todos os sentimentos, né? Ansiedade, cansaço, insegurança. Eu sei que tem um grupo de pessoas que está prestando para treinar. Se der, deu. Se não der, beleza. Não é o meu estado, enfim. Quero saber como eu irei nessa prova. Tem outros, em contrapartida, a maioria, espero, eles vão com sangue nos olhos, né? Por exemplo, quando eu abri um concurso em São Paulo, eu não dormia na noite anterior, ficava ansioso na véspera, né? Porque eu sabia que essa porcaria... Ó, quando foi o último? 2009, 11 anos. Pô, o próximo é em 2030, é isso? Né? Eu acho que deve sair antes, mas dá um ius piscandi, né? E não passa nenhum fio de azeite. Então, é normal, pessoal. Usem a adrenalina a seu favor, para que você condicione, estude adequadamente. A prioridade é você agora, teu estudo. Não tem namorada, não tem família, não tem ninguém. Você vai recompensar eles no futuro, tá? Você vai gastar energia no futuro para eles. Esse momento é um momento que você abre mão de um monte de prazer, né? Festa, bebida. Pessoal, economize aí no álcool, tá? Às vezes para relaxar, beleza, tá? Mas acaba queimando um neurônio ou outro. Queima, não tem jeito, né? Eu sei disso. No dia seguinte você fica meio destruído. Discipline-se, não esqueçam da atividade física, tá bom? E saiba que naquelas horas não tem Instagram, não tem Facebook, é aula, professor, preste atenção na aula,
Parece puxão de orelha, mas eu queria que alguém tivesse dito isso pra mim, porque o ser humano ele é acomodado. Várias vezes eu tava assistindo aula com o Instagram aberto, vendo meme, passando pelo Explorar, sei lá, vendo o perfil da mulher que eu gostava, enfim. Então é isso, né, meus amigos? Você tem que saber ser coerente nesse momento. A tua renúncia, o teu investimento de tempo, de dinheiro, ele vai ser recompensado no dia 7. Tamo junto? Vamos dar sequência então para a gente ver o edital organizado. Alguns chamam de edital verticalizado, né? Porque eu coloco ele aqui em vários, né? De uma maneira vertical, disposta de maneira vertical. Língua portuguesa. Assim, desde a época que eu era aluno, pra você ter ideia, eu fui aluno do professor João Bolognese. Trabalho com desembargador, já é juiz há 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, foi aluno do Bolognese. Então assim, o Bolognese começou muito cedo, tá? Parece, mas já deu seus 80 e poucos anos. Tô brincando, né? Mas ele foi antigo, pessoal, antigo, Bolognese é antigo. E ele conhece muito o perfil da FGV, que ela vê ela desde os primórdios aplicando prova. Aí ele fala, cara, FGV é complicado. É complicado. Por quê? Porque ela pega bastante na gramática e pega bastante na interpretação de texto. Então você tem que ficar muito atento aí se cair língua portuguesa, porque não só a interpretação é cansativa, mas a gramática é rigorosa. E ela vai na contramão das matérias jurídicas. Como assim? Ela cobre enunciados curtos. Então eu diria que é a única matéria, talvez junto com raciocínio lógico, né, porque é número, então números tem que fazer conta, que o enunciado vai ser curto. As demais 9 matérias, lembrando que o seu edital tem 11 matérias. E estou abordando aqui com vocês que 2 delas é curtinha, as outras 9 são imensas, né? Então, língua portuguesa, fique atenta à análise sintática, à crase, a disposições gramaticais, né, morfologia, essa parte, ao que eu me recordo, quando eu prestava, né, prestei 1 ou 2 concursos da FGV, caía bastante, né? Uma xícara bem pequena e raiz, né, Duralex. Café não vicia, eu paro quando eu quiser. Tava tremendo aqui já, finalmente consegui pegar um café. E café eu deixo, tá? Vocês podem tomar contento aí. Então isso é a língua portuguesa, pontuação, reescrita, etc. Bom, constitucional, olha só, a primeira observação interessante, vocês vão ver isso nas nossas aulas, é que o título 1 da Constituição não cai. Veja o que ele diz aqui, direitos e deveres individuais e coletivos. Ele começa o direito constitucional no artigo 5º. Dos artigos 1º a 4º, aquela história do sociediva plucum, garra proco, ordem internacional, não cai. Então o título 1º, que são os princípios fundamentais, não cai. Cai o título 2º, direitos e garantias fundamentais. Ai, professor, eu estou num curso aqui que está ensinando princípios fundamentais. Porra, tudo é aula reprise, né? Essas aulas que vocês estão, a maior parte dos cursos, ninguém tem culhão, pessoal, de abrir um curso inédito específico para o Norte e Nordeste, que não tem tanto inscrito quanto o Sul e Sudeste. Aqui eles até abrem curso específico novo. Damaso foi o único que comprou a briga, porque é vantajoso economicamente para os demais cursos. Vou explicar o outro lado, né? O professor grava uma aula de direitos e garantias fundamentais e eu subo essa aula para vocês. Tamo junto? Essa aula, pessoal, né, ela vai servir para o Rio Grande do Norte, para o Pará, etc. É só não entrar em bate-bola. Aqui não. Você vai ver o professor como eu estou fazendo. É FGV, é Rio Grande do Norte, que ela é específica. Não tem como eu dar a mesma aula ainda que lá para o Pará. A gente tem um curso do Pará. Outra aula para o Pará, outra aula para o Rio Grande do Norte, né? E daria para fazer. Mas eu acho que vocês merecem o melhor, a máxima qualidade. Então vocês vão ver que as nossas aulas aqui não vai ter matéria que foge do edital, você só vai estudar aquilo que está no edital. Direitos e garantias fundamentais começa no artigo 5º. Professor, qual que é o ponto mais importante desse bloco aí? Com certeza isso aqui, ó, direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º da Constituição. Aliás, na véspera da prova, você vai estar ansioso no hotel, etc. Você vai pegar o artigo 5º, 78 incisos, e vai dar uma passada de olhos nele. Então, combinados no dia 6 de março? Depois, aqui dentro tem remédios constitucionais, aqui dentro tem direitos sociais, né? Olha que ele discrimina os remédios, né? Isso é uma coisa rara de se fazer. Ele discrimina mandado de segurança, de injunção, ação popular, habeas data, habeas corpus, o que pressupõe que você conheça a lei específica de cada um deles. Quando ele não discrimina os remédios, você simplesmente lê o artigo 5º. Se ele falou um por um, você vai ter que ler a Lei 12.016, a Lei 13.300 do mandado de junção, a Lei 4717 da ação popular, a 9.507, né, do habeas data, CPP, habeas corpus. Então é isso que a gente vai ter que fazer durante as aulas. A aula de remédios tem que ser isso. Nacionalidade e cidadania, tema importante. Partidos, menos.
Organização do Estado deve ter uma questão, tá? O que a União faz, o que o Estado faz, o que o município faz. A partir de organização do Estado é matéria do professor Paulo Peixoto. Depois, administração pública, eu acho que deve cair em direito administrativo, e não aqui. Saber o que é administração direta, União, Estado, Distrito Federal e Município, o que é administração indireta, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Depois, uma questãozinha ou duas de poder executivo, sobretudo em atribuições do presidente. O que ele pode delegar para o AGU, para o PGR, comutar penas, ministro de Estado, isso cai, tá? Com certeza a parte mais importante do Paulo Peixoto é essa, defesa do Estado, das instituições democráticas, 2 pontos, segurança pública. Então ele vai direto no artigo 144, vai cobrar os órgãos de segurança pública, o que a Polícia Civil faz, o que a PF faz, o que a PRF faz. Fique atento às atribuições do 144. E por fim, ordem social. Com certeza é a parte mais chata do edital, ninguém gosta de dar aula sobre isso. 193, forte candidato. A base, primado trabalho, objetivos, bem-estar, justiça sociais, naqueles artigos mais genéricos da ordem social tende a cair, ou alguma coisinha de meio ambiente, que é a bola da vez, tá? Constituição do Rio Grande do Norte, você resolve por simetria essa parada aí. Constituição do Rio Grande do Norte, simetria, seguindo as aulas de direito constitucional. Vou falar onde que está a pegada de legislação específica, aguenta aí, é aqui, ó. Administrativo, vou começar por elas. Veja que interessante, pessoal, é a primeira vez que um concurso de polícia civil cobra o Estatuto das Pessoas com Deficiência, Lei 13.146. Não é a matéria que vai definir quem vai ser aprovado ou não, é uma lei enorme e se cobrar é uma ou duas questões. Para isso, atendendo a isso, para evitar que você leia, não é para ler, tá? Eu tenho um livro escrito sobre isso aqui, ó. Isso aqui é matéria de tribunais, Estatuto das Pessoas com Deficiência para provas de concurso, custa acho que R$20, tá? Aqui tem as questões, você vai pegar e ler, nem recomendo que você compre o meu livro, tá? Se quiser comprar, você presta tribunais, porra. Todo concurso de tribunais, a resolução do CNJ fala que é matéria obrigatória. Para a polícia, foda-se. Mas aí caiu. Para a polícia vai ter uma ou duas questões envolvendo isso. Mas a lei é muito grande. Então o professor PH Oliveira vai mostrar, acho que é 2 aulas que ele tem, e são 2 cruciais, 1 hora de aula, que ele vai mostrar o que cai. Só com as aulas do PH Oliveira você já resolve isso, tá? Não se preocupe. Essa é a primeira parte que foge dos perfis de polícia. Tem agora a legislação local, que espanta o pessoal que é de fora. Mas nós teremos 3 aulas específicas, tá? Eu acho que são 2 de lei orgânica da polícia do Rio Grande do Norte, 2009 já caiu, costuma cair 1 ou 2 questões, e pode ter uma questão também envolvendo questões específicas, né? Estatuto, lei orgânica, alguma coisa de Constituição do Estado, né? Você vai ter aula, vai ter uma específica de Constituição do Estado. Tem só um detalhezinho, o Estatuto dos Servidores, olha que interessante, Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Rio Grande do Norte, cai para delegado e não cai para vocês, tá? Lá para delegado vai ter aula de Estatuto, uma aula de 25 minutos. Para vocês, ele deu a entender que cai a parte geral. Então é um silêncio eloquente do edital que cai expressamente o Estatuto o regime dos servidores públicos civis do Rio Grande do Norte e não cai para vocês. Tem que ter essa gúcia, tá? Já para vocês eu aposto em lei orgânica porque está expresso. Então o que você deve ler? Nada. O que você deve estudar? Nada. Questões? Nada. Só assistam as aulas, tá bom? Por quê? Das 10 questões de administrativo, eu diria que são 8 envolvendo ADM, deixa eu tirar o dedo aqui, 8 envolvendo ADM, uma talvez de lei orgânica e uma talvez de Estatuto das Pessoas com Deficiência. Se for muito cruel, 3 no máximo, tá? Claro, é prejuízo errar 2, 3 questões, mas só com as aulas você vai acertar elas. Acerta 2 de 3, uma de 2, já está ótimo, já está muito à frente dos seus concorrentes. O grosso de administrativo está nisso, né? Estado, administração direta, indireta, órgão público, agentes, poderes, poder de polícia é a minha aposta, responsabilidade do Estado, morte do preso, suicídio do preso, quer ver? João suicidou-se no presídio, ele vai contar um casinho, após demonstrar quadro depressivo. O Estado responde subjetivamente, objetivamente, objetiva, segundo jurisprudência do STF, não precisa provar culpa. Mesmo no suicídio, pessoal, suicídio, morte do preso, responsabilidade objetiva, é isso que é o tipo de questão FGV, né? Olha a mentoria pegando vocês aí. A administração, eu vou deixar com o professor Bugari. Nos concursos que eu prestava, eu dei sorte, nunca caiu essa matéria, nunca.
Depois, eu até fui dar uma estudadinha nisso daí. Ela é um direito administrativo interno, diria assim, é mais para o servidor saber o que ele faz ou não faz, né? Tem algumas fases da administração, burocrática, gerencial, e por aí vai, né? Qual o comportamento. Posso falar? Metade das questões se resolve pelo bom senso. Servidor tem que ser eficiente, desonesto e legal. Pô, não é eficiente e legal, beleza, desonesto não. O servidor tem que ser eficiente, moral, legal e honesto. Pô, essa parece boa. Então é isso, tá? É bom senso, muitas vezes você resolve as questões. Raciocínio lógico pega forte em lógica, o Pedro Campos vai abordar isso com vocês, é a especialidade dele. E informática, vocês vão estar com o professor René Mas, tranquilo? Informática, veja que é um edital que é grandinho, assim como contabilidade também, é um edital que foi maior que o Pará. Contabilidade é um edital grande, mas eu recomendo essa última linha aqui, os comitês, né? Comitês de pronunciamentos contábeis, os CPCs, que cai muito na Polícia Federal e na Polícia Civil do Distrito Federal. Pode cair alguma coisa para vocês também nessas 10 questões, deixo para o professor da matéria, que não é a minha praia, né? Penal, pessoal. Eu não sei quantas, podem vir 10 de penal, 2 de processo, 3 de LP, pode vir 13 de penal, 1 de processo penal, 1 de LP, por quê? Penal mais processo penal mais LP, 15 questões. O bom senso e a experiência em concurso me mostra, né, que vai ser 5 de cada matéria, ou na pior das hipóteses, 6 de penal, 6 de processo penal e 3 de LP. LP é a matéria menos importante aqui, as mais importantes em grau de prioridade, penal, processo penal, LP. Tamo junto? Mas deve ser 5 de cada matéria. Veja que penal, ele não faz exclusão, pessoal. Ele passa pelo edital inteiro. Ele vai penas, que geralmente não cai para a Polícia Civil. Os crimes contra a espécie todos. Crimes contra a dignidade sexual, pessoa, administração. Então, assim, é fazer um bom caderno, desde princípios básicos, tá? Depois, processo penal, a mesma coisa. Inquérito, né, policial, histórico, naturezas, características que caem muito. Olha que interessante, ele pula aí ações penais, né, pula ações penais e vai para provas, procedimento investigativo, garantias, conclusão, prova, preservação, requisitos, nulidade. Provas é o tema mais importante em processo penal para vocês e com certeza depois prisão, sobretudo a prisão em flagrante, tá bom? Legislação penal extravagante, eu chamo de LP, ou segundo edital, legislação extravagante. Vamos fazer aqui uma aposta com os senhores? Dessas 5 questões, 3, quais você acha que vão cair? Eu vou mostrar quais são as 5 questões, tá? Porque tem lei que não cai. Ele coloca aqui para te atrapalhar. Que não cai isso na prática. Presta atenção, pessoal. Primeira lei que deve ter uma, se não 2 questões, lei de drogas, que é o teu dia a dia na Polícia Civil, lei 11.343 de 2006, lei antidrogas, a LAD, que está ali, né, ou LD, lei de drogas. Segunda lei, que é a minha aposta, é a 12.850, que é a lei do crime organizado. Pessoal, o Nordeste está ficando muito complicado com o PCC, está ficando uma rota estratégica, os aeroportos do Nordeste. Quem presta concurso de Polícia Federal vai ter muito trabalho no Nordeste. Porque o Nordeste está ficando uma rota boa, o tráfego está mais perto, né? Madrid, Portugal, etc., do que sair das capitais, onde o policiamento já sacou o que acontece, né? Ceará, então, pessoal, é um dos piores para ter hoje. Hoje eu diria que a sede do PCC é São Paulo e Ceará. Está ficando muito complicado. O Rio Grande do Norte segue a mesma estilística, tá? Pegou ali Bahia para cima, tá ficando complicado, né? Você está vendo que as facções nordestinas estão perdendo tradição para as facções de São Paulo e Rio de Janeiro. Comando Vermelho e PCC não combatem mais em São Paulo, eles estão combatendo nos presídios lá do Nordeste. Por que eu falo isso? Porque as organizações criminosas estão se enraizando muito. A gente vê que os chefões do tráfico não estão mais sendo pegos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Eles estão ou nos portos, porque tem menos vigilância. Onde que foi lá? Criciúma. Onde que o cara estava escondido? Balneário Camboriú. Balneário Camboriú está ficando reduto de traficante do PCC. Eles espantaram lá o 3º Comando Catarinense, acho que esse que é o nome, e estão se instalando em Santa Catarina, por causa dos portos, Itajaí, que são os maiores portos, né? Tem outro porto lá de Tubarão, né? Para sair a droga por navio. E droga por aeroporto e para espalhar até para cima, né? Estão indo para o Nordeste. Então, organização criminosa, a cabeça do policial civil tem que estar apurada. Pensa um delegado antigo aí do Rio Grande do Norte, se ele ajudar a preparar a tua prova lá junto com a FGV, o que ele deve perguntar? Lei de organização criminosa, agente infiltrado,
flagrante, né, aquele flagrante esperado, né, ação controlada, enfim. Então, uma de drogas, uma de organização criminosa e a bola da vez. Todo mundo hoje fica filmando o policial. Então, abuso de autoridade. Importante você também saber abuso de autoridade. Diria para os senhores que são as 3 leis mais importantes. Drogas, crime organizado e abuso de autoridade. O que você vai fazer? Pega o nosso VAD policial, não sei se eu já falei para vocês, né? Nosso VAD policial, não todas as leis estão aqui, todas, tem o edital inteiro. As 6 matérias jurídicas, né? Penal, as 5, né? Penal, processo penal, LP, administrativo e constitucional. O edital de vocês não trouxe humanos, cai só para os concursos de delegado e outros estados. Tá aqui, você vai ler essas 3. Drogas, crime organizado, 12.850, 13.869, abuso de autoridade, tá? Inclusive tem várias aulas do Sanini para vocês sobre isso. Correndo do lado, pessoal, mais 2 leizinhas. Crimes hediondos. O que é o crimes hediondos? Saber quais são os crimes que são hediondos. Artigo 1º, você tem que decorar aquilo. Comparando sempre com a prisão temporária, né? Porque, ó, processo penal, prisão. Prisão pode cair um pouquinho de prisão temporária, né? E correndo também a interceptação telefônica, meus amigos, 9296. Bom, esse aqui é um edital grande de lei de organização criminosa, mas eu não aposto muito em 7210. Se fosse um concurso penitenciário, beleza. Mas é uma lei muito grande, pessoal, para você ficar lendo. Então, assim, leia o que o professor indicar em aula. Depois, 837 acho muito difícil, é mais para crimes federais, crimes tributários, na rotina da Polícia Civil dos estados é muito difícil. 9296 mais ou menos. Lei de trânsito, saber os crimes em espécie, basta, tá? 10, 12 artigos que você lê em 10 minutos, né? Não mais do que isso. Estatuto do Desarmamento é importante, mas também é muito bom senso, saber quando é porte, que você sai com a arma por aí, ou posse, que a arma é dentro de casa, né? Você vai ter aula sobre isso. Lei Maria da Penha tem uma certa relevância, mas as aulas já vão resolver para vocês. Sobretudo drogas e crime organizado e abuso de autoridade. Pessoal, tem que ler, um aluno mandou, né? Professor, tem que ler o pacote anticrime? Não, o pacote anticrime você tem que saber o que alterou naquilo que está no edital. Não existe uma lei do pacote anticrime, não é isso. O pacote anticrime foi um pacote de mudanças nas demais leis. Mudou o CPP, mudou o CP. Professor, o VAD está de acordo com o pacote anticrime? Tá. Né? Aliás, é o único vademecum de polícia que existe no mercado e que está de acordo com essa lei do pacote anticrime, 13964, de 2019. Eu ganho, acho que 50 centavos por cada, tá? Se eu vender 1.000, 50 centavos, 5 reais, 50 reais, 500 reais, 1.000, que eu acho impossível vender, 500 reais. Tira 27 de imposto de renda, INSS e ISS, sobra metade, 250 reais. Paga o contador para emitir a nota, que é 50 reais, sobra 200 reais. Eu faço pelo dinheiro? Não, eu faço para você passar, pô. É nosso vademecum, é um instrumento, é um armamento para você usar, para você não comprar esse negócio trambolhão que custa 200 reais, que é mais para juiz, delegado, promotor, tem código civil, CLT, tributário. Isso aqui é só investigador, agente, escrivão, inspetor, beleza aí? Perito, né? Então, pessoal, um pacote anticrime, você só vai estudar ele no que ele alterou. O CPP inquérito, no que ele alterou aqui a 7210, no que ele alterou provas, tamo junto? O que ele alterou, incluiu um parágrafo único no artigo 25, que hoje o sniper, quando mata alguém, é legítima defesa, tamo junto? Por fim, medicina legal, assistir às aulas, tão somente assistir às aulas. Aí chega um cronograma de estudos, né? Pessoal, você que é nosso aluno, ou você que não é nosso aluno, eu te convido para que você venha ser nosso aluno. Não é gasto, é investimento. Essa 1h30 você vai multiplicar por 170 vezes. Teve conteúdo aqui? Porra, eu destrinchei o edital, destrinchei o perfil da banca, fiz várias ferramentas novas para vocês, né? E no nosso curso você tem aula de segunda, quarta e sexta. Esse sublinhado aí, 3 horas, é aula, videoaula, né? 3 horas assistindo aula na segunda. Seria assim, ó, quer ver? Primeira coisa que você faz, acordou, vamos fazer o caderno. Vamos construir um caderno da Polícia do Rio Grande do Norte. 3 horas na quarta, 3 horas na sexta. Resolve só assistir aula? Os cursos falam que resolve. O caralho, o cara quer que você assine vitaliciamente, né? Faça assinatura ilimitada e vitalícia. Fala, caralho, ser concurseiro vitalício? O que é vitalício? Pro resto da vida, né? Eu nunca vou passar. Fala, meu Deus do céu. Não é Netflix, meus amigos. É gostoso estar aqui ouvindo eu falando, pô, quero estar jogando bola, indo pra academia, pegando mulher, indo pra balada, bebendo. É isso que é legal, mas não é legal. Eu quero que você passe, eu quero que você faça 2, 3, 4 vezes da MASO e passe, né? O curso regular, você vai ter isso aqui 10 vezes, né?
mas não quero que você faça vitaliciamente, né? Então eu preciso que você estude além das aulas, e nas aulas a gente vai te orientando a estudar 3 horas de constitucional na segunda, terça, como é uma matéria que tem menos questões, 2 horas. 2 horas de penal, 2 horas de processo penal, 2 horas de LP. Eu vou mandar isso aqui para vocês, né? Quarta, você vai pôr 3 horas de contabilidade. Não é muito fácil contabilidade. Você vai ter que ir seguindo bem as diretrizes que o professor passar para você aí. Língua portuguesa, não é caderno, só treinar questões no perfil FGV. Caderno é se você for muito ruim de gramática. Aí eu volto àquele slide anterior, você usa o caderno do Bolognese e treina questões. Eu só faria questões, né? Não é se você já prestou algum concurso na vida. 2 horas informática, 2 horas raciocínio lógico. Sexta, aula, depois 2 horas de direito administrativo, e eu pus as duas juntas, para você comparar que administrativo não é administração. Então, administrativo, você vai ler a lei e questões. Lei que os professores indicam. O 37, parágrafo 6º, a lei do serviço público, 8987, a lei 812, se for diretrizes, vai estudar o que o Paulo Peixoto mandar você ler na parte específica, e por aí vai. E administração, que é a parte doutrinária, né? Não tem uma lei da administração. Tem pontos, né, princípios, tal, que o Ricardo Bulgari, o professor, vai passar para vocês. No sábado, pessoal, eu faria questões da matéria que eu tenho dificuldade. Por quê? Porque é um dia que você vai reforçar, que você vai ver pela segunda vez, que você vai rever aquela matéria. O que era meu calcanhar de Aquiles? Né? Aquilo que eu falava, puta, aquilo eu vou me fuder. Para mim, seria contabilidade, informática e raciocínio lógico. Então eu treinaria questões, e para você não falecer até a prova, você vai descansar no domingo. Tá? Professor, cadê a medicina legal? 5 questões. Você vai pegar eu tenho uns livros aqui em cima, né? Não dá para pegar para vocês. O tomo de medicina legal é dessa bitola, né? Então assim, você não vai estudar medicina legal, não vai. Você vai só ver o caderno, só ver aulas, fazer o caderno. Nem questões eu recomendaria, porque o tipo de questão de medicina legal é a nível de delegado. Não é legal vocês treinarem questões de medicina legal, tá? Fazendo isso, você vai se deparar com isso, meus amigos. Vou abrir aqui para mim também e vou ler o tipo de questão. Ó, olha o tipo de questão FGV para a gente terminar a nossa mentoria. Agentes da área de segurança pública ingressaram na casa de João sem autorização judicial durante a madrugada e contra sua expressa manifestação de vontade. Beleza. No local apreenderam um tablete de 1 kg de cocaína, à luz dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela ordem constitucional, e o entendimento prevalecente no âmbito do STF. Veja que eu falei que ele mistura doutrina, jurisprudência e letra da lei. É correto afirmar que a apreensão foi um aluno juninho que não fez Damásio, ou que estuda por conta própria e acha que é sabidão, que é autodidata, enfim, ele simplesmente marcaria o artigo 15, 11 da Constituição, tá? Olha o que diz o artigo 15, 5º, 11. E eu vou destrinchar isso na minha aula de Direito Constitucional. O 5º, 11, pessoal, fala assim, ó. Olha como é que você erra um troço desse, tá? A casa é asilo inviolável do indivíduo, quer dizer, é o princípio da inviolabilidade do domicílio. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento, flagrante, desastre, socorro. É um CIFODES, né? Consentimento, flagrante, ordem, desastre, socorro. A gente vai ver durante as aulas. Flagrante delito. O cara tem droga, flagrante delito, dia ou noite pode entrar. Pode entrar porque é o flagrante delito. Se eu for pela literalidade da Constituição, que alternativa que eu marco aqui? Letra A, a apreensão, né? A entrada no domicílio foi ilícita, pois apesar da apreensão de substâncias, foi realizado durante a madrugada? Esse aluno aqui, ele não marcaria essa. Por quê? Porque ele sabe que o flagrante é dia ou noite. O único que pode entrar apenas durante o dia é a ordem judicial. E a questão está falando de crime, flagrante, delito. Qualquer aluno não marcaria essa. O aluno que é bonzinho, mas não é legal, é um aluno de alto nível, ele marcaria B. É lista pelo só fato de terem apreendido substâncias entorpecentes no local. Olha o raciocínio do cabeça do cara. O caboclo vai marcar B. Professor, a Constituição expressa flagrante delito, mesmo dia, mesma noite, tanto faz, ele autoriza, é letra B, é lista apreensão, porque tinha um crime ocorrendo. O aluno vai acertar a questão? Eu fiz esse teste no meu Instagram. Olha quanta gente colocou a letra B. Não é a B. O STF, ele traz alguns requisitos em repercussão geral. Por quê? Vamos lá, você tinha que conhecer o artigo 5º, para depois você tinha que conhecer a doutrina para saber que a modalidade de guardar, armazenar drogas é um crime permanente, que é aquele que se protrai no tempo. E por fim, você tinha que conhecer a jurisprudência atual do STF, que saiu em 2019, caiu até na minha segunda fase de promotor em São Paulo, caiu na minha fase oral de delegado de São Paulo, e caiu
em analista do MP do Rio de Janeiro, que é essa questão em novembro de 2019. O que é isso? É a letra D. Ela é lícita desde que a entrada forçada tenha sido amparada em fundadas razões, justificadas a posteriori, quer dizer, em momento posterior. Pessoal, tem dois tipos de crime. Tem aquele crime instantâneo, que você vê ocorrendo, então, tá na minha cara, né? O marido tá com um portão vazado dentro do quintal batendo na esposa, lesão corporal. Porra, posso entrar, quebrar o portão 3 da manhã e prender ele em flagrante. Posso fazer isso. Precisa de fundadas razões? Não, o que é fundadas razões? Que a questão exige, que o STF exige. Forte suspeita, eu não preciso. O crime está ocorrendo na minha frente. Na modalidade crime permanente, sequestro, tráfico, se está ocorrendo longe das vistas, né, das suas vistas, e está se renovando todo dia. Então o STF exige que para entrada no domicílio tem que ter fundadas razões, justificadas em momento posterior. Tamo junto? É isso que o STF exige em repercussão geral. Então a questão é D. É mais do que a Constituição, é mais do que a doutrina, Constituição, letra seca da lei, doutrina e jurisprudência. É isso que a gente vai ver durante o curso. E é isso, por exemplo, que ele cobrou aqui também, ó, analista do MP do Rio de Janeiro, em 2019. Diego, 20 anos, reincidente, foi denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas, tendo em vista que trazia consigo 300 gramas de cannabis sativas, popularmente conhecida como maconha. Olha o tamanho da questão, hein? No curso, na instrução, por ocasião do seu interrogatório, Diego confirmou que estava portando drogas, mencionado na denúncia, mas assegurou que o material seria destinado a seu uso próprio. O que ele fez? Confessou, mas disse que não era tráfico, que era uso próprio. E não para comercialização, considerando apenas as informações narradas de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Ele não quer saber o que diz o 65 do Código Penal, hein? No momento da análise de aspectos relacionados à dosimetria da pena, tópico expresso no edital de vocês, tanto drogas quanto as penas, que é o 65, salvo o melhor juízo, a linha D, tá? Inciso 1º, a linha D, deverá ser reconhecida, podendo ser compensada com o agravante da reincidência. Não. Atenuante da minoridade relativa, atenuante de confissão, eu já vou direto na alternativa, pessoal, é a letra C. A quantidade de drogas poderá ser considerada na fixação da pena base, porque isso está na lei de drogas, tá? O NQCC, que é um mnemônico que vocês vão ver lá pro Sanini, natureza, quantidade, enfim, da droga, né? Mas a atenuante da minoridade relativa, mas não da confissão espontânea. É aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Pessoal, cuidado, que essa questão tem uma súmula, que foi até a súmula responsável por eu não passar para promotor, porque ela tinha saído uma semana antes da prova, eu sabia da súmula, mas não lembrava o verbete. Faltou 0,10 para eu ser aprovado, porque eu não indiquei o verbete, porque esse vademecum não tinha ainda a súmula, que o nosso vademecum tem, tá? Que é uma súmula do STJ que fala o seguinte: quando o cara confessa, vale atenuante, ele ganha uma redução na pena. Mas no caso do tráfico de drogas, ele faz uma vedação. Se a confissão, né? Porra, é óbvio, né? Estou confessando que a droga estava lá, mas foi para consumo. Que confissão que é essa? Você foi flagrado com drogas. Só valerá a confissão se ele confessar que era realmente tráfico. Pô, confessar que é para uso próprio é no mínimo, né? Você está com drogas, ou é uso ou é tráfico. Você confessou para uso, beneficiou alguma coisa? Não tem idiota aqui, né? Então, assim, pessoal, o que o enunciado fala? Que o cara confessou para uso próprio. Essa confissão para uso próprio não vale. Ele está querendo invocar o 28 e só valeria se ele confessar a sua traficância, né? Como exige a súmula do STJ, beleza? Aí que eu não tinha na época no vademecum e me fudi, né? Porque não tinha porra da súmula do STJ. Tô até tentando localizar para ler para vocês aqui, é 630. Ó, a incidência 630 é uma súmula recente, pode cair no concurso de vocês. Tinha acabado de sair no final do ano passado. A incidência da atenuante da confissão espontânea no tráfico exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio, porque ele não confessou nada, ele já estava com a droga. Que confissão que é essa? Exigiu letra da lei, conheceu o artigo 65, que fala das atenuantes, exigiu o conhecimento de lei de drogas, exigiu o conhecimento do Código Penal, né, do 65, do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF. Esse é o formato da FGV, não vai ser uma missão fácil. A prova dos senhores, questão C, é a correta, tipo de questão que vai cair aí. Vou mandar esses slides, vou mandar as questões, mas novamente eu peço, mande um recado aqui, a hashtag MentoriaPCRN, durante as 13 semanas derradeiras para sua prova, faremos um curso de alto nível, aulas específicas, aulas focadas, para que você
me convide depois para sua posse no ano que vem lá em Natal. Eu estarei na sua posse. Faremos um trabalho árduo até lá. Passei o meu fim de ano, meu Natal, meu Ano Novo, me dedicando para 2 turmas. Eu só me dedicarei para essas 2. Polícia Pará e Polícia Rio Grande do Norte. Vocês estão aqui na minha luz aqui de dedicação neste fim de ano, em janeiro, para que a gente tenha um grande número de aprovados no nosso curso. Venha fazer Damaso, tenho certeza. Ou me manda mensagem no inbox, que eu te direciono para o canal, ou procure a sua unidade respectiva para que você faça o nosso curso específico. Você que é nosso aluno, seja bem-vindo, vamos dar sequência. Vamos lá que eu preciso também do teu esforço para a gente fazer 80 pontos ou mais nessa prova. Grande abraço, estudem e voltarei com as aulas de Direito Constitucional.